Esse é o primeiro vídeo do canal desse ano. Nesse vídeo eu quero trazer a indicação de um livro que eu acho muito importante para ser lido. Porque eu sempre vejo muita indicação de livros como Pai Rico, Pai Pobre, alguns de Napoleão Hill, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. São leituras maravilhosas, eu acho que tem que ser lidas. Como eu já tive a oportunidade de ler algumas. Mas esse livro em especial, ele é um livro que ele é tanto para uma criança quanto para um adulto ler. Esse livro serviu para me mostrar em uma frase que tem um sentido na vida, que se você entender como que aquilo funciona, aquilo vai abrir muitas portas para você na sua vida, em qualquer lugar. Só para deixar claro, isso aqui não é papo de coach, eu não sou coach, nem quero ser, não sou mentor de ninguém, eu só tô aqui gravando vídeo para falar um pouco sobre o que deu certo para mim, o que deu errado, como eu me desbloqueei alguma coisa, como eu consertei outra, e as coisas boas que eu curto da vida, e é isso. E esse livro, O Pequeno Príncipe, ele foi um livro que ele foi importante para mim, porque ele, de certa forma, ele me ajudou a entender o que eu já fazia meio que involuntariamente. E eu vou tentar explicar para vocês numa história muito resumida. Eu sou carioca, nos anos 2000 e alguma coisinha, o Rio de Janeiro sempre foi muito a terra do samba, pagode e funk. E eu sempre gostei muito de sertanejo. Eu comecei a viajar para São Paulo a trabalho e eu comecei a conhecer São Paulo. Como qualquer outra cidade, São Paulo tem a parte boa, a parte ruim. E eu me apaixonei por São Paulo, principalmente por ela ter uma vida noturna sertaneja, tocar sertanejo na rádio, ter as festas de rodeio que são muito famosas, Barretos, Jaguariúna, Americana. E eu comecei a me apaixonar por aquilo, porque até então eu achava que não existia. O Rio de Janeiro era o que tinha, era a capital do Brasil. Quando eu comecei a viajar fora Rio de Janeiro, para todos os outros estados que eu tive a oportunidade de conhecer, eu vi o quanto o sertanejo era tão bom, tão tocado. Goiânia também já fui. Cara, que cidade linda, já me apaixonei muito por essa cidade, sou apaixonado por ela também. E eu comecei a desfrutar do que eu realmente gostava, que era o sertanejo. E dessas festas que eu ia, dessas baladas, eu conheci várias pessoas, fiz muitas amizades. E dentro de uma festa dessa de rodeio que eu fui em Barretos, eu conheci uma pessoa e a gente acabou tendo um relacionamento. Esse relacionamento talvez não tenha durado, porque éramos novos, era outra cabeça, eu morava no Rio, não morava em São Paulo ainda, então eu acho que talvez essa distância acabava, de certa forma, atrapalhando um pouco. Mas não é essa a questão. A questão é, mesmo o relacionamento não tendo durado, eu mantive amizade com ela, a gente sempre se falou, uma vez ou outra, lógico, não tanta frequência, porque não éramos mais namorados, mas a gente se falava de vez em quando. E numa dessas, ela me contou que ela tinha descoberto câncer de mama e ela precisava começar a fazer um tratamento. E eu sempre tentei, mesmo que na distância, mesmo não estando presente em São Paulo, eu sempre falava com ela, e aí como é que tá? Uma ligação, às vezes um e-mail, pra gente poder saber como é que estava acontecendo tudo lá. E eu sempre tentei dar muita força para ela. Ela sempre me falava que ela vinha cansada da quimioterapia, porque ela vinha passando mal, é cansativo. Eu acho que quem já teve alguém da família ou já passou por essa situação sabe quanto é pesado esse tratamento. Eu sempre queria tentar dar uma força para ela, mesmo que na distância, para o tratamento continuar e dar certo. Um belo dia ela me ligou dizendo que ela ia mudar para os Estados Unidos. Aí eu perguntei assim, mas o que aconteceu? Vai mudar para lá? Tô uma oportunidade de trabalho para mim, eu vou para lá e tal, isso que lá. Aí, enfim, depois de um pouco mais de conversa, ela me contou a verdade. Ela resolveu mudar para os Estados Unidos porque ela não estava mais aguentando o processo de quimioterapia. E a frase exatamente, mesmo passando já 300 milhões de anos, tem mais de 15 anos que eu vi essa frase dela, eu lembro como se ela tivesse falado isso no telefone para mim ontem. Ela falou assim, eu vou para os Estados Unidos, eu vou trabalhar como babá, eu vou viver minha vida, eu não quero ninguém perto de mim, eu vou viver sozinha lá, não vou fazer mais tratamento e eu vou viver até o dia que eu morrer. Cara, eu entendo que a quimioterapia é sofrida, eu entendo tudo isso, mas naquele momento me deu uma raiva, veio uma coisa dentro de mim e que eu não queria, eu não podia deixar ela fazer isso. E eu lembro que no telefone eu comi ela no esporro, eu lembro que eu falei um monte de coisa para ela, porque ela não podia se entregar. Eu sei o quanto é pesado, eu sei de tudo, não que eu tenha passado, mas eu sei o que é uma pessoa dentro da sua família, dentro da sua casa, ela desistir de viver. E quando eu tive isso dentro da minha casa, eu era um cara muito novo. E eu não
era um garoto, vamos falar assim, e eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, que eu tinha na época, que hoje é muito maior. Então eu não aceitava uma pessoa próxima de mim. A gente já teve uma relação e não terminamos brigado, não teve problema nenhum nisso. Eu tinha um carinho enorme por ela, eu não poderia aceitar ela deixar de viver naquele momento. Desistir de viver. E ali naquele momento acabou que foi isso que aconteceu, eu acabei dando esporro nela, falei besteira e falei que se fosse o caso eu ia lá em São Paulo pegar ela, nem que fosse para levar ela à marra lá para fazer o tratamento, enfim. Coisa que uma pessoa que gosta vai falar para outra. E passou o tempo, ela acabou não indo para os Estados Unidos e ela continuou fazendo tratamento, enfim. E, lógico, deu tudo certo na época, conseguiu depois de muito tratamento que ela fazia, ela conseguiu se curar e tudo deu certo. Aí é que vem a questão. Passou um tempo, ela me mandou um presente. E esse presente foi muito interessante, que foi esse livro, O Pequeno Príncipe, que ele vinha acompanhado de uma carta que ela tinha escrito à mão, uma carta muito grande, por sinal, que ela escreveu ali um depoimento que eu vou confessar para vocês que fiquei muito, na época, emocionado pelo que ela escreveu ali, o quanto eu fui importante para ela. Mas até então eu não estava entendendo a ligação da carta com o livro que estava do meu lado, para ler. E nisso eu peguei o livro O Pequeno Príncipe e comecei a ler. Comecei a ler o livro, aí lendo, você vai lendo e ao mesmo tempo que você está lendo, você quer entender o porquê do livro e o porquê daquela coisa ali. E chegou um momento de 3 frases que eu acabei guardando para mim e que eu trago elas até hoje. Eu acabo utilizando essa para mim. Eu acho que a primeira frase, ela é que é muito difícil você julgar a si mesmo do que os outros. Isso é uma coisa que eu trago muito para mim. Eu aprendi a não ficar apontando o dedo para os outros e falando dos defeitos dos outros, porque eu sou cheio de defeito. Então eu tenho que apontar para mim e falar os meus defeitos. Isso foi uma coisa muito importante que eu trago comigo até hoje. Eu parei de apontar o dedo para os outros e comecei a apontar o dedo para mim, para eu tentar resolver os meus problemas. Essa foi uma frase que ficou na minha cabeça e eu trago comigo até hoje. A outra frase também que eu acho muito importante é que ele fala que foi o tempo que você perdeu com a tua rosa é que mostra o quanto ela é importante para você. Então, você começa a entender o significado quando você está ali envolvido. Quando eu peguei aquela rosa e o tempo que eu fiquei ali com a rosa, guardada, cuidando, querendo estar ajudando, foi o quanto eu mostrei que aquela rosa era importante para mim. E por último, é a frase que eu acho que ela é uma frase que eu guardo, eu falo praticamente quase toda semana, sempre que eu tenho uma oportunidade, você se torna eternamente responsável por tudo que você cativa. E assim, se você aprender a cativar as coisas, se você aprender a cativar as pessoas, você pode ter certeza que a sua vida ela é totalmente diferente. E essa última frase, eu acho que ela resume bem, porque eu sempre soube cativar as pessoas, mesmo que involuntariamente cativava as pessoas pelo meu jeito de ser, sabe? Porque eu tô ali tranquilo, eu tô de coração puro, eu não olho as pessoas com uma autocrítica, com um pré-julgamento. Eu não olho, é meu, isso eu não tenho como ensinar, eu não tenho como falar, eu não tenho como explicar, eu não sou coach, eu não quero ser coach, eu não sou mentor de ninguém, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, só que eu tenho os meus acertos, eu tenho os meus erros e eu quero só poder dividir com todo mundo o que deu certo para mim, o que deu errado para mim, porque eu aprendi com outras pessoas e eu quero poder ajudar outras pessoas. E essa forma de cativar as pessoas, ela é minha, eu não tenho como entender ou como passar, porque é uma coisa natural que eu faço. Mas se toda pessoa parasse de apontar o dedo para as outras e começasse a apontar o dedo para você mesmo, você fazer uma autocrítica sua, entender o que você faz de errado, você parar para entender que você não tem que molhar rosa só um dia, virar as costas e amanhã achar que está tudo florido, não. Você tem que molhar aquela rosa todo dia. Você tem que cuidar, porque o tempo que você vai cuidar dela é que vai mostrar que ela é importante para você. Entenda você como quiser a rosa que eu estou falando. E por último, é o jeito de cativar as pessoas.
Não se aproxime de ninguém pelo que a pessoa é ou pelo que a pessoa tem. A maioria das pessoas que eu me aproximei, eu posso garantir que eu não esperava nada ou a pessoa nem aparentava nada de anormal ou que poderia ser, e de repente é naquele momento, naquela situação, que foram as pessoas mais importantes que passaram na minha vida, foram as pessoas que eu não esperava nada, que eu não queria nada, foram as pessoas que eu simplesmente conheci e as afinidades foram surgindo, foram aparecendo. Então é isso. Eu realmente recomendo que vocês leiam esse livro, O Pequeno Príncipe, porque ele é um livro que realmente faz uma reflexão. Pode ser que, de repente, em algum momento do livro, vocês vão achar algumas frases que encaixam mais com a vida de vocês. Mas eu posso garantir que esse realmente foi um livro que conseguiu, em 3 frases, mudar muita coisa na minha vida. E eu trago comigo até hoje, e sempre que eu posso, eu acabo dividindo com todo mundo que está próximo. Certo? Então, obrigado aí pela sua atenção, pelo seu tempo e até o próximo vídeo.